Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa correção no módulo 3 de Matemática 2, página 161. Primeira questão diz o seguinte: determine a medida dos ângulos centrais A, B e C indicados na imagem, sabendo que o centro da circunferência é o ponto O e o ângulo A é 2 vezes o ângulo C e o ângulo B é igual ao ângulo C mais 20 graus. E aqui a gente tem a circunferência, né? E a gente tem os ângulos C, B e A. E aqui nós temos esse outro ângulo que mede 140 graus e aqui nós temos o centro da circunferência que é o ponto O. Então vamos lá. O que a gente pode já tirar daqui? A gente sabe que essa volta completa aqui, ou seja, a soma de todos os ângulos, é igual a 360 graus. Então, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais 140 tem que ser igual a 360 graus, ok? Então, se eu já tenho 140 graus, para completar 360 falta quanto, né? Então, vou fazer o quê? 360 menos 140. 360, que é o ângulo completo, aqui, a volta completa, 360 menos 140, é igual a 220. É igual a 220 graus. Esses 220 graus são os graus que correspondem à soma dos ângulos A, B e C, ok? Então, a gente vai fazer A mais B mais C tem que ser igual a 220 graus, ok? Então, vamos resolver aqui, ó. Eu sei que o ângulo A é 2 vezes o C, então 2C. E eu sei que o B é C mais 20, então onde tiver B eu vou colocar C mais 20, estou só substituindo. Repito, C igual a 220. Então, vou somar aqui, 2C mais C dá 4C. 220 igual a 220, passo mais 20 para o segundo membro, ele passa negativo, então menos 20 graus. Então, fica 4C igual a 200 graus. Então, vai ficar C igual a 200 dividido por 4, que é 50 graus. Então, o ângulo C é igual a 50 graus. Basta agora eu substituir e encontrar os valores. Já preencho aqui o ângulo C é 50 graus. Agora, eu vou substituir. O A é 2 vezes o C, que é 50. Então, o A vai ser igual a 2 vezes 50, que é 100 graus. Então, o A vai ser 100 graus. O B vai ser o C mais 20 graus. Vai ser 50 mais 20, que vai dar 70 graus. Então, a gente encontra, assim, as medidas dos ângulos A, B e C. Vamos agora para a página 162. Tem aqui ângulo na semicircunferência. Na circunferência, o lado AC é o diâmetro e o arco AC mede 180 graus, né? A gente já sabe que esse ângulo aqui mede 180 graus, porque é um ângulo de meia volta. Note que AOC é o ângulo central e ABC, né, ó, ABC é o ângulo inscrito. Que em graus, nós dizemos que AC é igual a AOC, que é igual a 180. Então, eu tô dizendo que esse arco aqui, AC, é igual ao diâmetro AOC, que é igual a 180 graus. E que a medida do ângulo inscrito é igual a metade da medida do ângulo central correspondente, ou seja, a medida do ângulo inscrito, que é esse ângulo aqui B, ele é a metade, né, do ângulo central, a metade de 180. Então, ele corresponde a quê? A 90 graus. Então, aqui vai ser 90 graus. E o ângulo central, que é meia volta, 180 graus. Desse modo, podemos concluir que qualquer ângulo inscrito em uma semicircunferência mede 90 graus. Item A. Um ângulo inscrito em uma semicircunferência pode ser classificado como um ângulo agudo, reto ou obtuso, ou seja, um ângulo que mede 90 graus, ele é denominado como um ângulo reto. Item B. Com relação aos ângulos internos, como os triângulos que têm um dos lados com medida igual à do diâmetro e cujos vértices pertencem a todas as circunferências, pode ser classificado como? A gente pode chamar como um triângulo
retângulo, né? Já que ele tem um ângulo reto, a gente pode classificar ele como sendo um triângulo retângulo. Vamos para a questão 2. Calcule a medida em graus de cada um dos ângulos centrais indicado na circunferência de centro O. Então, aqui a gente tem a circunferência A e logo abaixo nós vamos ter a circunferência B. Nós temos que descobrir as medidas dos ângulos AOB, AOC e BOC, tá? Então, o ângulo AOB é esse aqui, ó. AOB, AOC e BOC, ok? Então, primeiro a gente tem que descobrir o valor de x, né? Para depois substituir e encontrar os valores dos ângulos. Como é que eu descubro o valor de x? Eu tenho que essa volta completa aqui, ó, formada pelos três ângulos, ela é 360 graus. Logo, se eu somar o valor dos três ângulos aqui representados, eu vou obter uma volta completa, que é 360 graus. Então, eu vou fazer o quê? 10x mais 45 mais 6x mais 8x mais 3 igual a 360 graus, que é uma volta completa. Então, vamos lá resolver. 10x mais 45 mais 6x mais 8x mais 3 é igual a 360 graus. Então, vamos somar o x. 10x mais 6x mais 8x, que dá 24x. 45 graus mais 3 dá 48 graus. Passando para o segundo membro, ele vai passar negativo subtraindo 360. Então, 360 menos 48 dá 312. Então, vai ficar x igual a 312 dividido por 24. X é igual a 13 graus. Descobri o valor do x, agora eu vou aplicar o valor do x substituindo em cada um dos ângulos para encontrar o valor correspondente. Então, vamos logo para o ângulo AOB, que é 10x mais 45. Quando tiver o x, eu vou substituir pelo valor do x que a gente encontrou, que é 13 graus. Então, vai ficar 10x mais 45, que vai ser igual, substituindo 10 vezes o x, que é 13, mais 45 graus. Então, 10 vezes 13, 130. 130 mais 45 vai dar 175. Logo, o ângulo AOB mede 175 graus. Agora, eu faço a mesma coisa substituindo o valor de x no ângulo AOC. O ângulo AOC, que é 6x. Então, eu vou substituir onde tiver x, eu vou colocar 13. Então, vai ficar 6 vezes 13, que dá 78. Então, o ângulo AOC mede 78 graus. Eu faço a mesma coisa, substituo o valor de x no ângulo BOC. O ângulo BOC é 8x mais 3 graus. Então, vai ficar 8 vezes o valor de x, que é 13, mais 3 graus. 8 vezes 13 mais 3 vai dar 107 graus. Então, o valor do ângulo BOC é 107 graus. Encontramos, assim, o valor de x, substituímos e encontramos os valores dos ângulos presentes na circunferência. Vamos para o item B. Vamos agora para o item B. No item B, a gente tem mais ângulos, né? A gente tem o ângulo AOB, BOC, COD, DOE e AOE. Mas aqui a gente tem que os ângulos eles estão dando uma volta completa em torno da circunferência. Então, a soma de todos esses ângulos aqui tem que ser igual a 360 graus, que é uma volta completa, né? Representa uma volta completa, um ângulo de uma volta completa. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é o valor de x. Então, a soma de todos os ângulos tem que ser igual a 360. Então, vamos lá encontrar o valor de x. Então, vai ficar 2x mais 2x mais 20, mais x mais 10, mais x menos 20, mais x igual a 360. Então, vamos aqui resolver o x, né? Somar ou subtrair. 2x mais 2x dá 4x. 4x mais x dá 5x. 5x mais x dá 6x. 6x mais x dá 7x. Então, tem 7x. E agora, vamos resolver os termos cujos valores são numéricos. 20 mais 10. Dá pra gente cancelar aqui, ó, menos 20 com mais 20, então vai ficar 10. Então, vou passar menos 10, né, pro segundo membro, ele vai passar negativo, então vai ficar 360 menos 10, que dá 350 graus. Então, vai ficar x igual a 350 graus dividido por 7, que é igual a 50 graus. Então, o valor do x é 50
graus. Agora, basta substituir em cada ângulo o valor de x e encontrar o valor correspondente final ao seu ângulo. Vamos para o ângulo AOB. O ângulo AOB é representado por 2x, que é esse ângulo aqui. Então, no lugar do x, eu vou colocar 50. Então, vai ficar 2 vezes 50, que é 100 graus. Então, o ângulo AOB é 100 graus. Vamos para o ângulo BOC. BOC. O ângulo BOC é x, logo x é 50 graus. Então, você substitui aqui. Vamos para o ângulo COD. COD. O ângulo COD é x menos 20. Então, vai ficar x, que é 50, 50 menos 20, que é 30. Então, o ângulo COD é 30. Vamos para o ângulo DOE, que é x mais 10. X, que é 50, mais 10, que dá 60. Então, dá 60 graus. Vamos para o ângulo AOE. AOE, que é 2x mais 20. Vai ficar 2 vezes 50, que é 100, mais 20, que é 120. Então, o ângulo AOE é 120 graus. Então, encontramos assim, o valor do x, substituímos nos ângulos e encontramos o valor de cada ângulo apresentado nas imagens. Vamos para a questão 3 da página 163. Diz o seguinte: o efeito estufa é um fenômeno natural que garante a vida na Terra. Porém, algumas ações do ser humano liberam gases como dióxido de carbono, metano e óxido de nitrogênio, que intensificam o efeito estufa. Principais atividades que, no Brasil, geram os gases que intensificam o efeito estufa em 2016. Então, aqui a gente tem um gráfico de setores com as principais atividades que intensificaram o efeito estufa no ano de 2016, que são elas: a energia, a agropecuária, a mudança de uso da terra e da floresta, processos industriais e resíduos. Aqui a gente pode observar que nós temos a porcentagem de cada um desses ou dessas atividades. Logo abaixo, a gente tem o primeiro item, que é o item A, que ele pergunta qual é a atividade no Brasil que é responsável pela maior emissão de gases no efeito estufa. Então, a gente tem que essa aqui, ó, aproximadamente a metade do nosso setor, do nosso gráfico de setor, com 51,3%, é a principal responsável, a atividade principal, por emitir, gases que intensificam o efeito estufa. E quem é essa atividade? É essa daqui, a mudança de uso da terra e floresta. Então, a atividade responsável pela emissão de gases no efeito estufa é a mudança de uso da terra e floresta. Vamos para o item B. No item B, ele pede para a gente efetuar os cálculos no caderno e determinar a medida aproximada do ângulo central de cada um dos setores em que o gráfico foi dividido. Então, a gente tem que encontrar a medida da energia, do ângulo central para a energia, para a agropecuária, mudança de uso da terra e da floresta, processos industriais e resíduos. Então, vamos lá. A gente tem que ter em mente que aqui nós temos um gráfico de setores, um gráfico de setor, e ele é formado por uma circunferência. Logo, o ângulo que vai ser formado aqui vai ser um ângulo de uma volta completa, ou seja, 360 graus. Então, eu vou calcular, começando pela energia, 18,6% de 360 graus, que é o todo do nosso ângulo correspondente. Então, eu vou fazer energia, 18,6 sobre 100 vezes 360. 18,6 vezes 360 dá 6.696, dividido por 100, que dá 66,96 graus. Então, a energia tem um grau de 66,96 graus. Esse é o grau do ângulo referente à energia. Agora, a gente faz o mesmo processo para a agropecuária. A agropecuária, ela é representada por 21,9% das atividades que emitem gases que intensificam o efeito estufa. Então, eu vou escrevê-lo na forma de porcentagem, 21,9 sobre 100, do ângulo total, que é 360, vezes 360. Então, 21,9 vezes 360 dá 7.884, dividido por 100, que dá 78,84 graus. Então, esse é o ângulo correspondente à agropecuária. Agora, nós vamos para a mudança de uso da terra e floresta, que representa 51,3%. Então, colocando em forma fracionária, eu tenho 51,3 sobre 100 de 360, que é o ângulo total.
Então, vai ficar 51,3 vezes 360, dá 18.468, dividido por 100, que dá 184,68 graus. Então, esse é o ângulo correspondente à mudança do uso da terra e da floresta. Vamos agora para os processos. Processos industriais, que é 4,2%. Escrevendo em forma de fração, fica 4,2 sobre 100 de 360. 4,2 vezes 360 dá 1.512, dividido por 100, dá 15,12 graus. Então, esse é o ângulo correspondente aos processos industriais. E por último, ficou os resíduos, com 4%. Então, 4 sobre 100 de 360. 4 vezes 360 dá 1.440, dividido por 100 dá 14,4 graus. Então, esse é o ângulo correspondente aos resíduos, ok? Então, você faz a continha e anota aí também, tá? Resíduos, 14,4 graus, agropecuária 78,84 graus, processos industriais 15,12 graus, energia 66,96 graus, mudança do uso da terra e da floresta de 184,68 graus. Vamos agora para a questão 4. Ela diz o seguinte: em cada um dos itens, determine a medida dos ângulos em destaque, sabendo que o O é o centro de cada uma das circunferências. Então, aqui a gente tem essa circunferência, a gente tem o ângulo inscrito e o ângulo central. E a gente sabe que o ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central, né? Então, o ângulo inscrito é o ângulo ABC, que ele vai ser igual ao ângulo AOC dividido por 2. Então, eu posso aqui já dar uma modificada, ó, multiplicando aqui em cruz. Eu vou ter que o ângulo AOC vai ser igual a 2 vezes o ângulo ABC, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ele é 2 vezes esse daqui. Já aplicar para substituir com as informações que eu tenho. Então, vamos lá. Quem é o ângulo AOC? O ângulo AOC é 4x mais 30, então, tô substituindo, tá? Então, venho aqui, ó, e substituo. O ângulo AOC é 4x mais 30, que vai ser igual a 2 vezes o ângulo ABC, que é 3x menos 10, ok? Então, vai ficar 4x mais 30 graus, aí aqui eu vou multiplicar 2 vezes 3x, que dá 6x, e 2 vezes menos 10, que dá menos 20. E vou resolver. Então, eu vou passar menos o 6x para o primeiro membro, e vai passar menos 6x, e o 30 para o segundo membro, que vai passar menos 30. Então, vai ficar 4x menos 6x, que vai dar menos 2x, igual a menos 20 menos 30, que vai dar menos 50. Então, vou multiplicar todo mundo por menos 1, então vai ficar 2x igual a 50. Então, x vai ser igual a 50 dividido por 2, que vai ser igual a 25 graus. Então, eu encontrei o valor do x, ainda não encontrei o valor dos ângulos. Agora, eu vou substituir para encontrar o valor dos ângulos, tá? Então, vamos encontrar o ângulo AOC. O ângulo AOC é 4x mais 30. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 25. Então, vai ficar 4x vezes 25 mais 30. Então, vai ficar 100 mais 30, que dá 130. Então, o ângulo AOC é 130 graus. Logo, o ângulo ABC, ele é a metade de 130. Se você já quiser fazer logo direto, você faz, sem precisar substituir o valor do x. Mas aqui o livro fez substituindo. Então, o ângulo ABC vai ser 3 vezes o x menos 10. Então, vai ser 3 vezes 25, que dá 75, menos 10, que dá 65. Então, o ângulo ABC é 65 graus. Então, a gente encontrou os dois ângulos que aparecem na figura da circunferência do item A. Vamos para o item B agora. No item B é o mesmo processo, só que agora a gente tem ângulos, né, com nomeações diferentes. A gente tem o ângulo AOC, tem o ângulo BOC, BCO, e tem o ângulo... só esses dois mesmo, pronto, porque o outro aqui já tá com, né, o ângulo AOB já tem aqui a sua nomeação, que é 180 graus. Então, nós vamos descobrir desses dois ângulos. Então, eu tenho que o ângulo
AOC, né? AOC vai ser 2 vezes o ângulo BCO, ok? Então, 8x menos 2, então, tenho que o ângulo, só escrever aqui, eu tenho que o ângulo AOC é igual a 2 vezes o ângulo BCO, ok? Então, vai ficar 8x menos 2 é igual a 2 vezes 3x mais 17. Então, vai repetir aqui 8x menos 2 e multiplicar. Vai ficar 6x, 2 vezes 17 mais 34. Então, vou passar o 6x para o primeiro membro, ele vem negativo, então fica 8x menos 6x dá 2x. Eu vou passar o menos 2 para o segundo membro, passa positivo, então fica 2 mais 34, que dá 36. O 2 passa a dividir no 36, que dá 18 graus. Encontrei o valor do x. Agora, falta encontrar o valor dos ângulos AOC e BCO, ok? Então, vamos primeiro o ângulo AOC, que é 8x menos 2. Então, vai ficar 8 vezes 18 menos 2, que dá 142 graus. E agora, o ângulo BCO fica 3 vezes 18 mais 17, que dá 171 graus, que é a metade do ângulo AOC. Vamos agora para a questão 5 da página 164. Os ângulos A, B, C, D e E determinam o mesmo arco na circunferência abaixo. O que podemos afirmar com relação a essa medida desses ângulos? Ó? Os ângulos A, B, C, D e E, eles determinam o mesmo arco da circunferência. Logo, se eles determinam o mesmo arco da circunferência, eles possuem o mesmo valor em graus, ou seja, a medida desses ângulos A, B, C, D e E, eles são todas iguais. Então, portanto, né, podemos afirmar que a medida desses ângulos são todas iguais. O ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D, que é igual ao ângulo E. Por quê? Porque eles determinam o mesmo arco da circunferência, né? Então, como eles determinam o mesmo arco da circunferência, eles vão possuir as mesmas medidas em ângulos. Vamos para a questão 6. Cada item apresenta um triângulo e uma circunferência de centro O. Determine a medida dos ângulos internos dos triângulos. Então, vamos lá. Primeiro aqui a gente tem um ângulo inscrito e aqui a gente tem o ângulo central. Então, o ângulo inscrito ele é a metade do ângulo central. O ângulo central ele é 180 graus. Então, eu determino já, ó, a medida desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo ABC. O ângulo ABC, que é o ângulo inscrito, é a metade do ângulo central, que é 180. Então, 180 dividido por 2, que é igual a 90. Então, o ângulo ABC, 90 graus, ok? Agora, vamos encontrar os outros ângulos. Eu sei que a soma das medidas internas de um triângulo é igual a 180 graus. Logo, 2x mais 8 mais 90 mais 6x menos 6 vai ser igual a 180 graus. Isso é a propriedade dos triângulos, né? Então, agora eu vou somar 2x mais 6x, 8x. 8 mais 90, 98. Menos 6, 98 menos 6, 92. Passo para o segundo membro subtraindo, né? Vai ficar mais 92, então vai ficar menos 92. 180 menos 92 dá 88 graus. Então, vai ficar x igual a 88 dividido por 8, x igual a 11. Eu descobri assim o valor de x. Agora, falta descobrir esse ângulo, que é o ângulo BAC, e o ângulo ACB, ok? Então, vamos lá. O ângulo BAC é 2x mais 8. Então, vai ficar 2 vezes o x, que é 11, mais 8. Então, vai ficar 22 mais 8, que dá 30. Agora, o ângulo ACB, que é 6x menos 6. Então, vai ficar 6 vezes 11 menos 6. 66 menos 6, 60 graus. Então, encontrei os valores do x e os valores do ângulo. Aqui no item B, ela segue o mesmo exemplo, ó. Eu tenho um ângulo inscrito e eu tenho um ângulo central.
O ângulo escrito, ele é a metade do ângulo central. Então, vai ficar 180 dividido por 2, que é igual a 90. Então, eu encontrei o ângulo ABC. Agora, eu já sei que aqui é 90. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar 4x menos 45 mais 90 mais 2x menos 33 igual a 180. 4x mais 2x, 6x. Menos 45 menos 33 vai passar para o segundo membro positivo. Uma correção, né, gente? Aí tem aqui o mais 90, então ele já não vai passar ainda. Então, vai ficar menos 45 menos 33, então conserva o sinal e soma. Então, 45 mais 33 dá 78, então fica menos 78 mais 90. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é 90, e subtrai. Então, 90 menos 78 dá 12, então vai passar para o segundo membro, menos 12. Então, 180 menos 12 dá 168. Então, x vai ser igual a 168 dividido por 6, que é igual a 28 graus. Encontrei o valor de x. Agora, eu vou substituir e encontrar o valor dos dois outros ângulos que faltam. Então, vamos substituir e encontrar o ângulo ACB, que é 2x menos 33. Então, vai ficar 2 vezes 28 menos 33. Fica 56 menos 33, que dá 23. E o ângulo BAC fica 4x menos 45, então fica 4 vezes 28 menos 45. Então, fica 112 menos 45, que é 67 graus. Questão 7. Agora, na imagem ao lado, temos que o ângulo BAD é 65 graus, o ângulo CAD é 50 graus. Sabendo que O é o centro da circunferência, determine a medida dos ângulos ABD, ACD, ADB e CAD. Então, vamos lá. A primeira informação que a gente tem na questão é que o ângulo BAD, vamos procurar o ângulo BAD, esse ângulo aqui todinho, ó, ele é 65 graus. Essa é a nossa primeira informação. Depois, o ângulo CDA, então esse ângulo aqui todinho, ó, CDA é 50 graus. Ok? Então, eu quero encontrar o ângulo ABD e o ângulo ACD de início. Então, vamos lá. O ângulo ABD, cadê ele? ABD. Ó, ele é um ângulo inscrito na circunferência. E quem é o ângulo central? 180. Então, vai ser 180 dividido por 2, porque ele é um ângulo inscrito, então ele é a metade de 180. Então, o ângulo vai ser 90 graus. Então, você coloca aqui, ó, 90 graus. Agora, o ângulo ACD, esse daqui, ó, ele também é escrito na circunferência, ó. Então, ele é a metade do ângulo central, que é 180. Então, ele também é 90 graus. Tá? Coloquei aqui uma observaçãozinha, 90 graus, tá? Então, vamos agora pro ângulo ADB. Cadê o ângulo ADB? ADB, esse ângulo bem aqui, ó. Tá? ADB, esse ângulo bem aqui. Observe que o ângulo ADB, ele forma, ó, se você observar, ele vai formar esse triângulo aqui, ó, tá? E a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a quanto? 180 graus. Então, eu tenho aqui, ó, que esse ângulo é 65, que esse ângulo é 90 e que esse ângulo aqui eu chamo de x porque é o ângulo que eu quero descobrir. Então, o ângulo ABD vai ser quem? 180 menos 65 mais 90, tá? Você poderia também fazer menos 65 menos 90, também dava certo. Então, vai ficar 180, 65 mais 90 graus, 155. Então, o ângulo ABD é igual a 25 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é 25 graus. E o ângulo CAD? O ângulo CAD, esse ângulo aqui, ó, CAD, esse ângulo bem aqui. Ele também tá formando, ó, esse triângulo, ó, CAD, também forma esse triângulo. E a soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser igual a 180 graus. Eu sei que aqui é 90, e que aqui, ó, esse ângulo aqui todinho, tá? Esse triângulo aqui, ó,
é 50, então vai ficar 90 mais 50, você poderia fazer menos 90 menos 50, também dava certo, é 140, então 180 menos 140 dá 40 graus, então esse ângulo aqui, ó, ele é 40 graus, então você coloca aí na imagem 40 graus. E no item B, ele pergunta qual é a medida do ângulo AED. O ângulo AED, esse ângulo aqui, ó, forma esse triângulo aqui, ó. Onde aqui é 40 e aqui é 25. Então, eu vou ter 180 menos 40 menos 25. Ou 40 mais 25 menos 180, ok? Com 180 vindo primeiro, claro. Então, dá 115 graus, o ângulo AED. Ok, meus amores? Então, a gente finaliza, assim, a nossa correção de hoje. Beijos, tchau, tchau!